Quando eu estava grávida da minha filha, que hoje está com 13 anos, eu fui demitida nesse período e entrei numa causa trabalhista em 99 para ter acesso aos meus direitos. Entrei com a reclamação trabalhista, onde a causa foi ganha, mas eu não tive respaldo nenhum. Na época era mais ou menos 100 mil. Não recebi, mesmo com a causa ganha. A empresa alegava que não tinha como pagar, não tinha bens para ser confiscado e não tinha nenhuma conta bancária, que no caso o advogado pediu que eu procurasse saber se tinha alguma conta bancária para ver se esse dinheiro era depositado. Como a empresa faliu, eu fiquei sem acesso nenhum. Fui para todas as audiências, ganhei a causa, não recebi o que eu tinha direito. Tá, o processo está arquivado. Eu não sei como é que vai ficar e eu fico pensando que justiça é essa? Boa noite, meu nome é Bruno Dantas, milito na área trabalhista há mais ou menos 10 anos. Realmente a Justiça do Trabalho é mais acessível a qualquer outra por ter o jus postulandi, que é o fato de qualquer pessoa, empregado, poder fazer sua reclamação. Outro ponto muito favorável é a questão das custas. Não existem custas iniciais na Justiça do Trabalho. Eu acho que nenhuma justiça em relação ao tempo é eficiente. Porém, na Justiça do Trabalho, nós podemos ter o privilégio da questão de quando você dá entrada na ação, na reclamatória, que se é marcada uma audiência, geralmente é um prazo razoável, já vi questões até com 20 dias está marcando a audiência, e da audiência de instrução para a prolação da sentença, que geralmente é em 15 dias, realmente é muito eficaz esse tempo. O problema é o pós-sentença, tanto em grau de recurso como na fase executória. Se houver recurso, no tempo, depois da sentença, tem 8 dias para recorrer no recurso ordinário. O que acontece? Apresentando as razões de recurso ordinário, vai se abrir um prazo de 8 dias também para apresentar as contrarrazões, e após isso, esses autos são concluídos para o juiz, que vem a tempestividade do recurso e toda a formação do recurso, vai remeter esse recurso ao TRT. Chegando ao TRT, esse recurso vai ser distribuído para uma das câmaras, e dentro, quando chegar em uma dessas câmaras, é que vai ter a colocação em pauta. Todo esse processo, por mais simples que pareça que a gente fale, é um processo que demora um certo tempo. Em média, uns 4 meses. Em média, eu estou dizendo média baixa, uns 4 meses. Há recursos que, pelo menos que eu tenho, que está mais de um ano e já entrou em pauta e saiu e ainda não foi julgado. A principal dificuldade é o cumprimento por parte da parte derrotada, geralmente o reclamado, de se cumprir, certo? É dado um prazo para cumprir espontaneamente e geralmente não é cumprido. Vai se tentar penhora do valor ali destinado, e isso demanda um certo tempo. Essas empresas geralmente, o que acontece? Tenta se esquivar, postergar ao máximo essa execução. Você não vai encontrar, vai ter uma penhora online, que é penhora em contas bancárias, não vai conseguir encontrar valores nessas contas, vai ser atrás de bens móveis, né? No caso de veículos, também junto ao Detran existe um sistema integrado entre a Justiça do Trabalho e o Detran para fazer essa busca. Existe também um sistema integrado em cartório em busca de bens imóveis, e cada etapa dessa fase demora muito, porque no momento que chega na execução, existem inúmeros processos e se entra numa fila. E no momento que entra numa fila, só de um trâmite de um setor para o outro leva meses. De um setor para o outro, uma simples saída do setor de liquidação para o responsável por dar a ordem de uma penhora online demora meses. Por mais que a pessoa fique em cima, tenha conhecimento junto ao serventuário da secretaria, é muito difícil isso, é muito demorado. É onde se torna o maior, vamos dizer, freio de mão da Justiça do Trabalho hoje, é na fase executória. Bem, acordo é a melhor forma de se extinguir um processo, porque uma parte cede, a outra cede, chegamos a um denominador comum, e ali na própria audiência, num prazo curto lapso temporal, é resolvida a questão. Muita gente indaga, poderia ter ganho mais, poderia ter ganho menos. Olha, muitas vezes a solvência de uma empresa naquele momento é de uma situação.
E daqui a 2, 3 anos, na fase executória, é outro. Ou seja, como diz o ditado, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Meu nome é Xisto Tiago, eu sou procurador do trabalho, integro o Ministério Público do Trabalho. E a função principal que nós temos como Ministério Público, como defensor da sociedade, nos interesses coletivos específicos da área do trabalho, envolvem um amplo leque de atuação. Meio ambiente do trabalho, discriminação no trabalho, as questões respeitantes também a trabalho infantil, a trabalho escravo, trabalho degradante, questões também respeitantes a assédio, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, questões respeitantes ao direito coletivo, as questões de greve, quando o interesse público é afetado. Em todas essas questões nós atuamos em defesa de grupos, categorias ou classes de pessoas, ou seja, de partes da coletividade, para que esses interesses sejam, quando já lesionados, sejam reparados, e quando ameaçados sejam prevenidos. E nesse sentido nós ingressamos com as ações civis públicas em defesa desses interesses, objetivando essa tutela, a efetivação dessa tutela, que se reverte, claro, em prol da coletividade de trabalhadores. Exatamente por nós vivermos numa sociedade em que os interesses fundamentais, aqueles interesses que compõem o que eu chamo de demandas da cidadania, terem essa dimensão transindividual, ou seja, tem essa dimensão coletiva, são interesses que são afetos não apenas a 1, a 2 ou a 3 pessoas, mas sim compõem um interesse próprio de uma categoria, de uma classe de pessoas, ou mesmo de toda a coletividade. Exatamente por isso, e por esses interesses que são fundamentais, a exemplo do meio ambiente, a exemplo dos direitos de igualdade, a exemplo da preservação dos direitos de crianças e adolescentes, exatamente por isso é que o Ministério Público conduz esses interesses à justiça na busca da sua tutela, ou seja, esses interesses sob essa forma coletiva são objeto de requerimento do Ministério Público pela ação civil pública à justiça para que eles sejam tutelados, e com isso o acesso à justiça dentro dos interesses coletivos ele é alcançado. O principal acesso, o acesso dos cidadãos desse trabalho se dá de duas formas, ou através dos advogados, ou através da reclamação a termo, A reclamação a termo, ele pode chegar aqui, preencher uma reclamação no setor de distribuição das varas, e essa reclamação ela é conduzida normalmente, mesmo ele não tendo um patrocínio de um advogado, Então a Justiça do Trabalho, ela, por ser uma justiça social, permite que o cidadão entre com a sua ação e acompanhe até o final, sem necessariamente a presença de um advogado. A Justiça do Trabalho, desde que ela foi criada, ela teve essa preocupação em facilitar a tramitação e o acesso às pessoas mais comuns, os trabalhadores. O que nós escutamos das partes que atuam aqui, principalmente dos advogados, que a Justiça do Trabalho apesar de não ser o ideal, ainda é uma das mais céleres, porque os mecanismos adotados, a facilidade do processo trabalhista, um número não tão grande de recursos, faz com que o resultado venha mais rápido. Então, assim, se você for comparar a tramitação de um processo na justiça comum com a Justiça do Trabalho, os resultados chegam primeiros. Olha, os processos contra entes privados, eles levam, em média, da entrada até o pagamento, se não houver, assim, muitos incidentes processuais, em 8 a 9 meses a parte está recebendo. Isso se não houver um acordo antes, Havendo um acordo, a parte recebe até na primeira audiência. Existe uma fama, um folclore de que a Justiça do Trabalho ela é protecionista demais, assim, sempre que o trabalhador vem aqui, ele ganha a causa, mas não é assim, É preciso ele ter o direito, o juiz analisar e dar o direito a quem tem. Não é porque você reclama que você vai sair daqui. Hoje nós vemos muitas sentenças com resultado de improcedência, porque a parte vem, exagera no seu pedido,
ou imagina ter um direito que ela não tem, e essas sentenças elas são improcedência. Os juízes, ao proferirem as suas decisões, eles vão buscar os fatos que são trazidos aos processos e aí aplicam a lei, dando ou não aquele direito pleiteado. Zé Palmeira Sobrinho, juiz titular da primeira vara do trabalho de Natal, magistrado há 19 anos. O problema principal do acesso à justiça hoje está ligado diretamente às desigualdades sociais, já que estas desigualdades são decorrência do descumprimento da legislação social. E o acesso à justiça, portanto, decorre desse descumprimento e não apenas do acesso ao judiciário. Então, faltar com o direito de acesso ao cidadão à justiça é também faltar o cumprimento dos direitos sociais em relação aos trabalhadores. Então, à medida que um patrão não cumpre a legislação, ele ali está negando também o acesso à justiça, já que o acesso à justiça deve ser compreendido também como a falta ou a deficiência da democracia. O acesso do trabalhador ao judiciário, ele melhorou em parte em face das inovações tecnológicas. Porém, no campo político, ele sofreu alguns reveses, notadamente a partir das mudanças na forma de gestão da produção e, em especial, com a utilização da terceirização. Por quê? Com a terceirização, houve uma pulverização da base de interação dos trabalhadores, em que uma grande empresa externalizou sua produção para pequenas unidades produtivas e, com isso, essas pequenas unidades produtivas, ela passa a ter trabalhadores que não conseguem se organizar com um sindicato forte. E essa falta de organização sindical, ela vai provocar, ao invés de provocar uma ação coletiva perante a justiça, ela no máximo que vai provocar uma ação individualizada. E essa judicialização individualizada, ela causa sempre prejuízo ao trabalhador, porque o trabalhador vai lutar individualmente contra a sua empresa ou o seu patrão, diferentemente quando o trabalhador é organizado no sindicato e tem condições de lutar coletivamente, de se organizar para enfrentar essa relação de força junto ao representante do capital. Então, sob esse aspecto, a judicialização individualizada, ela vem crescendo, tanto que nós temos hoje mais de 2 milhões de novas ações por ano, e isso representa um prejuízo ao trabalhador. Meu nome é José Rego Júnior, sou vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, TRT do Rio Grande do Norte. Em relação à pergunta feita pelos estudantes sobre o acesso à Justiça do Trabalho na segunda instância, tenho a dizer a vocês, de uma forma simplificada, que a segunda instância é o órgão examinador das decisões de primeira instância. Então, os processos são ajuizados nas varas do trabalho, em primeira instância. Dessas decisões dos juízes singulares, o processo sobe em grau de recurso, normalmente recurso ordinário, que é apresentado por uma das partes que foi vencida na primeira instância, submetendo à apreciação do órgão superior, no caso, o Tribunal Regional, um órgão colegiado, aquela decisão, para que o colegiado faça um reexame daquela decisão e mantenha ou modifique a decisão. Os juízes de segunda instância são chamados desembargadores, e aí nós temos duas turmas no tribunal, a primeira e a segunda turma. Esse processo é distribuído para uma dessas turmas e a turma decidirá
por maioria ou unanimidade, a decisão acontecerá ratificando o que o juiz decidiu ou modificando e prevalecendo a decisão do tribunal. A instância inferior ou a primeira instância é lá onde começa tudo, nas varas. Se o reclamante é carente e não tem condições de contratar um advogado ou não quer, nós temos um dispositivo legal que ampara essa pessoa, que nós chamamos na Justiça do Trabalho o jus postulante. Isso quer dizer que o próprio reclamante, a própria parte, pode entrar, procurar a Justiça do Trabalho na distribuição e lá um servidor tomará por termo a sua reclamação, será submetido ao juiz e passa por todo o trâmite normal, como se fosse uma ação acompanhada por advogado. E aí não terá nenhuma discriminação o fato de ele estar acompanhado ou não de advogado. Se tiver direito, será deferido. Se não tiver direito, será indeferido conforme o que acontece de praxe diariamente aqui nesse tribunal. Eu sou presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Relativamente ao acesso à justiça, na atualidade temos grandes projetos no Poder Judiciário. Um dos maiores é o PJE, e que tornará virtual todo o processo trabalhista, com previsão de implantação ao ano que vem. E atualmente aqui estamos numa reunião para debater a instalação das novas varas de trabalho que foram criadas por lei há pouco tempo e a definição da distribuição dos novos juízes nas suas novas jurisdições. Tudo isso com o fim de facilitar o acesso à justiça e buscar a celeridade processual, de forma a atender da melhor maneira o jurisdicionado português. Atualmente, o nosso foco é de crescimento da Justiça do Trabalho, dentro da jurisdição que já está toda abrangida, de forma a facilitar e lutar pelo sistema do processo eletrônico. Olha, o número de juízes hoje ele é fixado por lei e tem uma estrutura de 2 juízes por cada vara, na estrutura básica. Temos um quadro completo. Atualmente temos deficiência em termos de tribunal. Por quê? Porque temos vacâncias a serem preenchidas. Isso faz com que juízes sejam convocados do primeiro grau para suprir o funcionamento do tribunal, gerando lá no final uma deficiência, né? Mas essa deficiência também ela se soluciona agora com a criação, a ampliação que nós tivemos da Justiça do Trabalho com a criação de mais 5 varas, 2 na capital, uma em Macau, uma em Ceará-Mirim e uma outra em Goiânia, que vai gerar distribuições também nessas áreas, que são varas de grande movimentação no Rio Grande do Norte. Com elas vieram também a criação dos juízes, que serão nomeados, primeiro, no momento, supridos por remoção, e se não, com a abertura de concurso público específico para isso. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart.